E aí, verdade, será que conseguimos encontrar a verdade no mundo que vivemos? Hoje, na nossa escola bíblica, nós tivemos aí um tema muito interessante que foi falado aqui na nossa lição, né? Provérbios, sabedoria que edifica a vida. Então, nossa lição de número 4, ela trouxe um tema muito interessante, nós discutimos hoje na sala, que fala que o Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. E nós conversamos sobre isso hoje. E a gente conversou muito a respeito dessa questão de encontrar a verdade. Hoje nós temos um conceito, né, do pós-modernismo e também um conceito chamado pós-verdade, que a verdade não é mais absoluta, ela é relativa. Então, os filósofos no passado, eles sabiam que a verdade era uma maneira em que se revelava na sua maneira de você pensar na vida, de você observar as questões do relacionamento humano, de tantas outras coisas, e se chegava a entender o que é a verdade. Vendo a ciência quer evidências. Se você consegue comprovar, ter evidências, provas, e isso vai prosseguindo não como uma verdade absoluta, mas como a evolução daquilo que se pesquisa. Mas quando chegamos na religião, e agora quando falamos da cristandade, da mensagem do Evangelho, na Bíblia, né, por assim dizer, nós vemos que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E aí nós temos uma dificuldade, porque muitos, nesse tempo, mais ainda, estão dizendo que Cristo não é a verdade absoluta e se discute muitas coisas e temos muitas críticas, né? Mas quando olhamos para a Escritura, nós podemos ter esperança em Cristo. E aí eu convido você a meditar no livro do Evangelho de João, porque em todo o tempo do Evangelho de João, ele procura escrever ao seu público e aqueles que viriam depois também conhecer a sua obra, que ele trata de Jesus como a verdade personificada do começo ao fim do seu evangelho, do seu livro. Então, aqueles que iriam ler o Evangelho de João iam perceber que João ele coloca a verdade como uma pessoa, que ela estava na eternidade e de repente ela entra no mundo físico, é gerado, se torna um homem e agora todos que ouvem a mensagem deste homem, né, perfeito, que é a verdade encarnada, tem a possibilidade de encontrar aquilo que todo homem deseja encontrar, que é a verdade da existência. Por que eu estou existindo, de onde eu vim, para onde vou. Nós sabemos que as religiões têm suas respostas, mas dentro daquilo da proposta do Evangelho, ninguém se colocou como a verdade absoluta a não ser Jesus. Então a gente pode observar também que no Evangelho de João, Jesus se torna uma pessoa exclusivista, no sentido de que ele é, mas ninguém é. Isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode dizer que não é. Porque ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois ele vai dizer, em verdade eu vos digo. E você percebe isso completamente simples e constante no livro do Evangelho de João. Então a gente começa a perceber, nos nossos dias, as pessoas estão vivendo a sua verdade. Mas é uma verdade que ela criou para ela. É uma verdade gerada na sua maneira de viver. E Cristo veio para nos mostrar que a maneira do homem viver
tirando Deus, tirando a palavra de Deus, tirando a essência daquilo que foi criado para viver uma vida de comunhão com Deus, não há possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, tudo aquilo que nos traz a alegria de viver. Hoje, pelas redes sociais, nós vemos aí nos canais de TikTok, né, no Instagram, no Facebook, as pessoas fazem vídeos, as pessoas colocam muitas coisas, elas se expõem demais, mas muitas delas são apenas personagens. Não tem paz, não tem felicidade, não sabe para onde vai, não entende, nem acredita que haverá uma eternidade. Mas quando Jesus se manifesta, João vai dizer que no capítulo 1 de João, ele começa a explicar o seu evangelho, e isso é muito importante para nós. Eu queria que você meditasse no evangelho de João. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não conheceram. Então veja como João já começa a expandir a ideia da verdade. Essa verdade sempre existiu e agora ela se manifesta fisicamente, ela vem estar conosco, ela se aproxima de nós para nos mostrar que os nossos caminhos estão em trevas, nós estamos perdidos. E ele vem para fazer isso. Então a gente percebe quando ele continua dizendo, e veja que em todo o tempo o Evangelho de João quer nos levar à verdade, à luz que ilumina o homem, à verdade. As pessoas estão buscando luz, elas querem ter uma plena visão, pleno conhecimento, estão embarcando em todo tipo de histórias e de maneiras de viver que no final da existência não vão levar a lugar algum. Tem alguns que estão vivendo um inferno na terra, sem paz, e acreditando que o que está vivendo é a verdade para ela, quando não é. Quando a Escritura diz que o Filho de Deus se manifestou para salvar o que se havia perdido. O homem se perdeu na sua caminhada, e isso é verdade. E quando se questiona o livro de Gênesis, a criação, o primeiro casal, a serpente que falou com a mulher, tal, exatamente são coisas que não temos a capacidade de explicar detalhadamente, porque é um texto que está mostrando uma literalidade envolvida por todo tipo de poesia, de conto, mas com um fundo literal do que aconteceu, daquilo que foi a realidade. Então, a gente percebe que isso aconteceu há muitos anos atrás, e os nossos pais morreram espiritualmente, precisam, como nós, de um Redentor. E agora João vai explicar isso. E quando chega no capítulo 3, nós temos aqui o Nicodemos, que é um doutor. Ele vai se aproximar de Jesus. Jesus vai dizer que você precisa nascer de novo. E ele vai dizer, como eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe. Jesus vai dizer, você é mestre, não sabe disso? Se eu estou falando de coisas terrenas, vocês não entendem, imagina se fala das celestiais. Veja, Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, ela tem um problema dela, mas a questão também de viver a verdade da religião. Ela disse, vocês adoram em Jerusalém, nossos pais adoram aqui. Jesus vai dizer, chegou o tempo, já é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde o reino mora dentro de nós, onde o Senhor vai morar dentro de nós, vai mudar a nossa natureza. Um processo completamente feito por uma obra que é inexplicável. É por isso que muitos vivem também no movimento religioso, mas vivem uma mentira, porque estão firmados em dogmas, estão firmados na sua denominação, numa corrente, e não tiveram realmente um encontro com o Cristo verdadeiro.
não entenderam a mensagem, não compreenderam como a proposta do Evangelho é sempre de arrependimento, de crer e se relacionar e se entregar a Ele. E é algo que é inexplicável quando Ele diz que nascer de novo não dá para entender. E Ele está falando de coisas terrenas. O nascer de novo é uma coisa que se é gerado na terra, mas é misterioso, porque cada um vai ter a sua experiência do nascer de novo. Isso é muito importante. E falamos sobre isso. Falamos das nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas fraquezas. Falamos de coisas que podem acontecer. Você imagina, assim como Pedro disse que defenderia Jesus e tal, vou fazer. E quando o negócio apertou, ele disse, eu não conheço. Não sei quem é, nunca vi. Jesus disse, você vai me trair. Então as nossas convicções muitas vezes, elas são apenas coisas que falamos sem entendimento. É uma mãe que muitas vezes tem um filho que vive na vida do crime e que se de repente alguém chegar na casa dela e procurar o filho dela para matar, ela vai mentir. Né? Qual é a mãe que mesmo iria dizer, está ali debaixo da cama? Não vai, ela vai mentir, vai tropeçar, vai fraquejar. Isso não quer dizer que a pessoa está vivendo no pecado. É uma fragilidade humana. Ela conhece a verdade, mas as suas dificuldades estão ali. É diferente daquele que vive na mentira, né? Como João vai dizer lá na sua epístola, dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Então falamos sobre esse assunto. Então quando nós temos nossos tropeços, nossas fraquezas, precisamos entender que Cristo é a verdade, que nós precisamos todos os dias fazermos essa autoanálise, esse trabalho de conversão diária da nossa natureza, da nossa vida, entendeu? Então foi isso que nós conversamos hoje e aí eu meditei sobre isso e queria compartilhar com vocês, queria que você também fizesse essa análise e nunca se esqueça que Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele é a verdadeira sabedoria, é o verdadeiro amor, é a verdade única e absoluta que pode revelar o amor do Pai. Veja que quando ele está diante de Pilatos, Pilatos vai, muitas vezes no seu discurso, vai dizer para ele, você é rei dessa maneira? Eu nunca vi um revolucionário, você não pode ser um revolucionário judeu, que o revolucionário judeu tem um perfil de pegar armas e juntar homens. Você foi preso muito rápido, te entregaram muito rápido, sem guerra, sem nada, ninguém está manifestando nenhuma revolução para te tirar daqui. Eu estou parafraseando. E aí Jesus vai dizer, o meu reino não é daqui, eu não preciso ser constituído rei por ninguém, eu já sou rei. E se eu tivesse algum perigo, os meus súditos iriam me defender. Pilatos então vai dizer, mas são os teus que estão te entregando. Ele vai dizer, não, eu sou rei, você disse, foi para isso que eu nasci e vim, para testemunhar da verdade. E aí Pilatos vai dizer, o que é a verdade? Porque ao olhar para Jesus e vê-lo daquela maneira, e depois Jesus é surrado, colocam lá o manto vermelho nele, a coroa, ele volta, né, no Evangelho de João, e Pilatos diz, eis aí o homem, tipo assim, nossa, não é possível. E depois ele volta e pergunta a Jesus, quem é você? E Jesus não fala nada, ele diz, eu tenho o poder de te salvar, de te tirar dessa, e você, Jesus vai dizer, não, você não tem poder de nada, se do alto não fosse te dado. Então nós percebemos que quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vemos a pessoa perfeita. Então Jesus consegue, na minha opinião, dar resposta à filosofia, dar resposta à ciência e dar resposta à religião, sendo ele a verdade. Então eu quero convidar você, medite no Evangelho de João, medite na palavra, continue confiando no Senhor, porque certamente o que ele disse que iria fazer, ele fez, ressuscitou, e a Escritura diz que ele há de voltar. Se a ciência deseja ter evidências de provas concretas, ela terá, porque a Escritura diz que da mesma maneira como ele subiu, ele vai voltar, e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Então fique com essa palavra nessa noite, medite nisso, medite no Evangelho de João e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu!